Por que o Brasil não é um país industrializado? Você já se fez a essa pergunta? Será que conseguimos responder? Para entender por que o Brasil não se industrializou plenamente, é preciso mergulhar em fatores históricos, econômicos, geopolíticos e institucionais que moldaram o desenvolvimento ou subdesenvolvimento industrial do país. Vamos decompor o problema em camadas, desde suas raízes coloniais aos desafios contemporâneos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os nossos próximos conteúdos igual a esse, e para receber tudo em primeira mão, siga a gente nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas sua indústria nunca deslanchou como deveria. O que deu errado? Para entender, precisamos voltar ao passado, às raízes colonial do país. Esse pecado original moldou a economia brasileira de forma desigual e extrativista, dificultando o seu desenvolvimento industrial até hoje. Desde o início, o Brasil foi estruturado para explorar riquezas brutas para a Europa. Pau-brasil, açúcar, ouro, tudo era extraído e enviado para enriquecer Portugal, diferente das colônias do norte da América que desenvolveram um modelo produtivo mais autônomo. Aqui nunca houve incentivo para a industrialização local. Enquanto a Revolução Industrial transformava a Europa, o Brasil continuava apenas sendo fornecedor de matérias-primas. A coroa portuguesa proibiu qualquer tipo de manufatura relevante por aqui, garantindo que o país dependesse de produtos industrializados estrangeiros. Mesmo com a chegada da família real, a abertura dos portos em 1808 só reforçou a dependência. O Brasil não se industrializou, mas passou a comprar produtos ingleses, consolidando sua posição de consumidor e não de produtor. Após a independência, o Brasil seguiu preso ao modelo agroexportador. O café se tornou o novo ouro, mas a economia continuou concentrada em latifúndios. Sem uma burguesia industrial forte, a ideia de uma indústria nacional nunca teve apoio real. Somente no século XX, com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a industrialização começou a ganhar fôlego. Mas já era tarde, já estávamos tecnologicamente atrasados e dependentes de capital estrangeiro. A desindustrialização precoce, a falta de investimento, juros altos, burocracia e dependência de commodity mantém o país longe da inovação. O mesmo ciclo da dependência iniciado na colônia continua se repetindo. Enquanto países como Coreia do Sul e China apostaram na indústria tecnológica, o Brasil seguiu preso ao modelo exportador de sempre. Vamos entender na prática como um país industrializado ganha dinheiro. Vamos usar como exemplo aqui o café, já que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. O Brasil vende 1 kg de café verde para a Alemanha por $5. A Alemanha pega esse mesmo quilo de café e vai transformar ele em cápsula. 1 kg de café, 80 cápsulas de 5 gramas cada. O Brasil recompra essas cápsulas, pagando 50 centavos de dólar em cada uma. Esse mesmo quilo de café que ele vendeu a $5 vai sair a $40 no final, já industrializado. Ou seja, o Brasil vai estar pagando 8 vezes mais o valor que ele vendeu. Não é apenas o 7-1, é 8-1 para a Alemanha. E para acabar de piorar, boa parte desse café que a Alemanha compra do Brasil, ela vende para outros países pelo dobro do valor, graças à sua infraestrutura em ferrovias e portos, coisa que o Brasil não possui. O Brasil ainda pode reverter esse cenário, mas isso exige uma mudança de mentalidade e investimento em tecnologia, educação e infraestrutura. Só assim podemos superar o pecado original de nossa economia e construir um país realmente industrializado. O que você acha? O Brasil ainda pode se tornar uma potência industrial ou estamos condenados pelo passado? O Brasil poderia ter se tornado uma potência industrial, mas sua trajetória foi marcada por avanços e retrocessos. Como um país tão rico em recursos naturais, não conseguiu consolidar sua industrialização. Vamos descobrir juntos. No início do século XX, o Brasil era um país agrário, baseado na exportação de café e outros produtos primários. No entanto, o crescimento populacional e a chegada de imigrantes
começaram a estimular a formação de pequenos polos industriais, principalmente no Sudeste. Apesar dessas iniciativas, a indústria nacional ainda engateava. O foco do governo permanecia na agroexportação, deixando a industrialização em segundo plano. Foi somente com Getúlio Vargas que o Brasil deu seus primeiros passos rumo à industrialização mais estruturada. Durante o Estado Novo, o governo investiu na criação de estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, um pilar da indústria pesada. A política de substituições de importações ganhou força. Com a Segunda Guerra Mundial dificultando a compra de produtos do exterior, o Brasil começou a produzir mais internamente. Mas ainda havia desafios pela frente. Com Juscelino Kubitschek e seu plano de metas, o Brasil viveu um surto de industrialização. O lema 50 anos em 5 simbolizava o desejo de acelerar o desenvolvimento. A indústria automobilística floresceu, com montadoras estrangeiras se instalando no país. O governo militar, nos anos 60 e 70, ampliou seu crescimento com grandes projetos em infraestrutura e investimento em empresas estatais, como a Petrobras e a Eletrobras. Porém, esse crescimento tinha um custo: o aumento da dívida externa. Nos anos 80, o Brasil mergulhou em uma crise econômica. A dívida externa crescia e a inflação disparava. A abertura comercial feita nos anos 90 foi desorganizada e expôs a indústria nacional a uma concorrência feroz. Muitas fábricas fecharam e o país passou a depender ainda mais de importações. No século XXI, o Brasil enfrentou um novo desafio: a desindustrialização precoce. A concorrência global, principalmente da China, e a falta de políticas industriais eficientes fizeram com que a indústria perdesse participação no PIB. O setor de serviços cresceu, mas sem gerar a mesma quantidade de empregos qualificados que a indústria poderia oferecer. O Brasil ainda tem chance de recuperar sua indústria. Para isso, são necessários investimentos em inovação, educação e infraestrutura. O país precisa decidir se quer ser apenas um exportador de commodity ou um polo industrial de relevância global. Na década de 90, o Brasil abriu suas portas para o mundo. Era o início de uma nova era econômica, mas o que parecia ser um passo rumo ao progresso acabou trazendo desafios que impactam o país até hoje. Como a abertura econômica dos anos 90 contribuiu para a desindustrialização acelerada do Brasil. Vamos entender essa história. Nos anos 80, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica. A inflação estava fora de controle, a dívida externa era gigantesca e o crescimento econômico havia estagnado. O país precisava de mudanças urgentes para se recuperar. Foi nesse período que, no início dos anos 90, o governo Fernando Collor deu início a um processo radical de abertura econômica. Tarifa de importação reduzida, fim de reserva de mercado e privatizações foram algumas das medidas adotadas. O objetivo era tornar o Brasil mais competitivo e inseri-lo na economia global. Mas a abertura aconteceu de forma abrupta, sem um período de adaptação. A indústria brasileira se viu obrigada a competir diretamente com produtos estrangeiros, que chegavam ao Brasil a preços mais baixos e com uma tecnologia superior. Muitas empresas nacionais não conseguiram acompanhar essa mudança. O resultado foi um impacto devastador. Milhares de fábricas fecharam, empregos foram perdidos e o setor industrial começou a perder força na economia brasileira. A participação da indústria no PIB, que antes era robusta, começou a diminuir ano após ano. Outro ponto marcante da década de 90 foi a privatização de diversas estatais. Empresas que antes pertenciam ao governo foram vendidas para o setor privado. Essa medida trouxe investimento, mas também levantou debates. Será que o país perdeu o controle de setores estratégicos? Além disso, houve uma mudança no mercado de trabalho. Com a globalização e a modernização da economia, a terceirização cresceu e as relações de emprego se transformaram. O emprego industrial, que era a base sólida da economia, começou a ceder espaço para o setor de serviços. As consequências da abertura econômica ainda são sentidas no Brasil atual. A desindustrialização se tornou um problema crescente. Com um país cada vez mais dependente da exportação de commodity, como soja, minério de ferro, em vez de produtos manufaturados. Enquanto isso, os países como China e Coreia do Sul investiram pesado em industrialização e hoje domina a produção mundial. O Brasil, que já teve uma indústria forte, perdeu espaço no cenário global. A abertura econômica nos anos 90 trouxe avanços e desafios,
Por um lado, modernizou a economia brasileira e ajudou a controlar a inflação. Por outro, impactou profundamente a indústria nacional, levando à perca de competitividade e empregos. Mas será que o Brasil pode reverter essa situação? Com investimentos em tecnologia, educação e políticas industriais bem planejadas, ainda há esperança para recuperar parte da indústria nacional. O futuro depende das escolhas que fizermos agora. Você já se perguntou por que tudo no Brasil parece ser mais caro e demorado? Infraestrutura precária, burocracia excessiva, impostos altíssimos e um sistema ineficiente torna o Brasil um dos países mais difíceis para empreender e crescer. Nesse tópico, vamos revelar os principais fatores que compõem o custo Brasil estrutural, como isso afeta a sua vida e quais seriam as possíveis soluções para um futuro mais competitivo. Você já percebeu que tudo no Brasil custa mais caro? Demora mais e é mais complicado? Não importa se você é um empresário tentando abrir um negócio ou um consumidor que paga preços absurdos. Isso tem nome, Custo Brasil, e hoje vamos explicar por que ele existe e como ele afeta a sua vida. O Custo Brasil é um termo usado para descrever os entraves estruturais, burocráticos e econômicos que dificultam o crescimento do país. Na prática, ele faz tudo ficar mais caro e menos eficiente. A falta de infraestrutura faz com que o transporte de mercadoria seja mais caro e demorado. Enquanto em outros países um produto leva dias para chegar ao seu destino, no Brasil isso pode levar semana. Abrir uma empresa no Brasil leva em média 23 dias. Em outro país desenvolvido, esse tempo pode ser reduzido apenas para algumas horas. No fim das contas, o Custo Brasil significa menos emprego, produtos mais caros e menos investimento no país. Quem paga essa conta? Nós, consumidores. Para reduzir o Custo Brasil, é preciso simplificar impostos, melhorar a infraestrutura e reduzir a burocracia. Países que fizeram isso viram a sua economia crescer e seus preços baixarem. O Custo Brasil afeta a todos nós, mas a mudança depende da pressão popular e de boas decisões políticas. Se você quer um Brasil mais eficiente e competitivo, compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. A globalização prometeu um mundo mais conectado e próximo. Mas será que isso realmente aconteceu? Enquanto muitas economias sofreram com o fechamento de fábricas e a perca de empregos, a China soube aproveitar essa nova ordem mundial para se tornar uma superpotência. Mas como isso aconteceu? Quem realmente saiu ganhando? Nesse tópico, vamos desvendar a armadilha da globalização e como a China virou um gigante econômico. A globalização foi vendida como um caminho para um mundo mais justo e próximo. Enquanto alguns países perderam indústrias e empregos, outros viram sua economia disparar. Ninguém aproveitou isso melhor do que a China. Mas como eles conseguiram virar o jogo? A globalização significa conexão econômica entre países, permitindo que empresas busquem o menor custo de produção e consumidores tenham acesso a produtos mais baratos. A promessa era simples: todos sairiam ganhando. O que ninguém contou foi que, à medida que as empresas buscaram reduzir custos, muitos empregos sumiram do Ocidente e as empresas migraram para países com mão de obra barata, principalmente a China. A China não só ofereceu mão de obra barata, ela investiu pesadamente em infraestrutura, inovação e tecnologia. Enquanto o Ocidente abria suas portas para importações baratas, a China absorvia o conhecimento e dominava mercados estratégicos. Hoje, a China não é só a fábrica do mundo. Ela domina setores inteiros, desde eletrônicos até inteligência artificial. Enquanto muitos países perderam a sua capacidade industrial, a China se tornou indispensável para a economia global. O resultado da globalização foi que muitos países viram as suas indústrias colapsarem, gerando desempregos e dependência externa. O que parecia ser um jogo de ganha-ganha acabou se tornando uma grande armadilha. Agora, muitas nações tentam recuperar o tempo perdido, investindo em produção local e menos dependência da China. Mas será que ainda dá tempo? A globalização não foi um erro, mas sim um jogo de vencedores e perdedores. Agora cabe a cada país decidir como virar esse jogo. O Brasil já foi considerado um dos países mais promissores para a industrialização. Tínhamos um mercado interno crescente, uma população jovem e uma economia em expansão. Mas o que aconteceu? Hoje dependemos de commodities e importarmos boa parte de produtos tecnológicos que consumimos. Será que perdemos o bonde da história?
O que ainda falta para o Brasil se tornar uma verdadeira potência industrial? Nesse tópico, vamos explorar os desafios e as possíveis soluções para mudar esse cenário. A industrialização brasileira começou a ganhar força com o governo de Getúlio Vargas, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Petrobras. Durante os anos 50 e 60, a indústria cresceu rapidamente e empresas como a Embraer nasceram desse esforço. Nos anos 70, vivemos o chamado milagre econômico, com um bom industrial impulsionado por investimentos estatais, empréstimos estrangeiros, mas essa expansão teve um preço alto. Nos anos 80, veio a crise da dívida externa. O Brasil precisou cortar investimentos e muitas indústrias perderam forças. Nos anos 90, a abertura econômica trouxe concorrência de produtos importados e a desindustrialização começou a acelerar. O que deu errado? O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Impostos elevados e burocracia excessiva tornam o custo de produzir aqui muito alto. Além disso, nossa infraestrutura é defasada, com portos, rodovias e ferrovias precárias. Enquanto países industrializados investem pesado em educação técnica, o Brasil tem poucas escolas voltadas para formar engenheiros técnicos qualificados. Isso reduz nossa capacidade de inovação e produtividade. O Brasil ainda exporta matérias-primas sem agregar valor. Enquanto vendemos soja e minério de ferros brutos, outros países transformam em produtos de alto valor agregado. As empresas brasileiras investem pouco em pesquisa e desenvolvimento. A Coreia do Sul, por exemplo, investe cerca de 4% do PIB em inovação, enquanto o Brasil não chega nem a 1,5%. Pequenas e médias indústrias enfrentam dificuldade para conseguir crédito, e os juros elevados tornam o investimento arriscado demais. Com impostos altos e pouca inovação, nossos produtos não conseguem competir com os importados, que chegam ao Brasil muito mais baratos. Mas será que esse cenário pode mudar? Sim, algumas ações podem transformar o Brasil em uma potência industrial. Reforma tributária para simplificar impostos e reduzir burocracia. Investimentos pesados em infraestrutura como ferrovias e portos modernos. Política de incentivo à tecnologia e inovação, estimulando empresas nacionais. Criação de um plano de desenvolvimento industrial a longo prazo. Educação voltada para a indústria, formando engenheiros técnicos qualificados. Apoio governamental para startups e indústrias tecnológicas, reduzindo juros e facilitando o crédito. Se essas mudanças forem aplicadas, podemos mudar o nosso rumo e finalmente se tornar uma potência industrial. O Brasil tem tudo para se industrializar: recursos naturais, mercado consumidor e uma população trabalhadora, mas precisamos superar obstáculos históricos e fazer escolhas certas para o futuro. Países como Coreia do Sul e China mostraram que é possível dar esse salto. Mas será que o Brasil está pronto para isso? E você, acha que o Brasil pode se tornar uma potência industrial? O Brasil está numa encruzilhada histórica. Continuar refém das commodities ou traçar um novo caminho industrial? O que você acha que deve ser priorizado? Fique atento, o colapso da saúde pública pode piorar se o Brasil não se reindustrializar. Hoje o SUS depende de remédios e equipamentos importados. 90% dos insumos farmacêuticos vem da China e Índia. Sem indústria nacional em crises globais, como a pandemia, faltam respiradores, vacinas e medicamentos. Se o Brasil não produzir sua própria tecnologia médica, o sistema de saúde pode entrar em colapso definitivo. Quer saber mais sobre o assunto? Então assista a esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.